Olá, crianças, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Igor, professor de vocês. Vim trazer uma novidade para vocês muito bacana. A gente vai começar com uma série de vídeos sobre histórias da Bíblia. Então a gente vai ficar mandando para vocês toda semana esses vídeos. E hoje a gente vai começar com a história da Rainha Esther, que é uma história que a gente pode encontrar no livro de Esther. Essa história acontece por todo o livro, então a gente vai ver o livro inteiro hoje. E eu preciso que vocês peguem as suas Bíblias para que a gente possa acompanhar, certo? Já estou com a minha aqui. Onde foi que aconteceu e quando? A Bíblia diz que ela aconteceu no Império Persa, que era um império muito grande e muito poderoso, que ia desde a Índia até a Etiópia, e que era governado por um rei chamado Assuero. Esse rei era um rei muito poderoso e um rei que gostava de festa. O povo persa gostava de festa. E ao terceiro ano do seu reinado, ele vai e dá um banquete para todos os príncipes e todos os servos e todo o povo. E é um banquete que duraria mais de uma semana, certo? Ele decide dar esse banquete e mostra aos seus convidados, os príncipes, todas as glórias do seu reino e todo o seu poderio e tudo que ele havia conquistado. Bom, acontece que ele tinha uma rainha, uma esposa chamada Vasti, que era uma mulher muito bonita e também era uma mulher que tinha dado um banquete para as mulheres naquela época. Só que aí acontece algo inesperado. Ninguém esperava que a rainha Vasti fosse desobedecer o rei. Por quê? O que é que aconteceu? Já depois, no sétimo dia do banquete, o rei já muito alegre, já tinha bebido muito, já tinha festejado muito. Então, ao sétimo dia, ele decide chamar a rainha Vasti à sua presença para que ele pudesse mostrar a rainha para os príncipes, porque ela era muito bonita. Então, acontece que a rainha se recusa a ir. A Bíblia não diz o motivo, mas talvez ela tivesse sentido como um objeto, não quisesse ser mostrada para os outros como um troféu. E acontece que ela se recusa a ir. Ao se recusar, ela causa a ira do rei. O rei fica muito furioso e muito bravo. Então o rei chama os sábios e conselheiros do seu reino para que pudesse tomar uma decisão sobre o que ele deveria fazer. E os sábios dizem ao rei: olha, rei, ela não ofendeu somente ao rei, ela ofendeu a todos os príncipes e a todos os servos e a todo o povo. Porque as mulheres dos príncipes, quando ouvirem, e as mulheres do povo, vão querer desobedecer também os seus maridos. E isso na época era motivo de uma desonra muito grande e era motivo de punição mesmo. Acontece que os sábios dão a ideia do rei, dão a ideia ao rei para que ele tirasse Vasti da sua presença para sempre e que colocasse outra rainha em seu lugar. E assim o rei fez. Mandou Vasti embora e abre quase que um concurso de beleza para escolher a próxima rainha. A próxima rainha ela tinha que ter duas qualidades. Ela tinha que ser muito bonita e tinha que ser virgem. Então, foi aberto o concurso de beleza para a próxima rainha do reino. Acontece que essa busca por uma nova rainha, ela atingiu todas as pessoas que moravam no reino persa, onde existiam povos de várias nações que foram trazidos para o império por causa das batalhas, das guerras, como era o caso do povo judeu, que era o povo da Rainha Esther. A Rainha Esther era judia, né? Então, Mordecai, que era o tio de Esther, ele foi trazido juntamente com ela da Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E ele estava lá no reino, ele estava lá no Império Persa. E acontece que os pais de Esther morreram. E aí ele ficou responsável por ela. E nessa de procurar uma nova rainha para o rei, Esther foi levada também. E aí ela passou em alguns testes e ficou em um processo de embelezamento por cerca de um ano.
6 meses com óleos, 6 meses com outras especiarias para que ela pudesse ficar mais bonita, cosméticos, enfim, 1 ano de preparação para que pudesse chegar à presença do rei. E aí, no dia que o rei foi escolher a sua rainha, acontece que ele se agradou muito de Esther. O rei amou a Esther mais do que todas as outras mulheres. O rei ficou apaixonado. Então, agora Esther é a nova rainha. E aí, Mordecai continua a sua vida, né? Esther agora era rainha, só que ela não disse a ninguém que ela era judia. Bom, Mordecai tinha o costume de ficar às portas do rei. E, certa vez, ele sentado descobre uma conspiração. Ele descobriu que ele ouviu 2 eunucos conversando, planejando matar o rei. E então, quando ele ouviu isso, ele mandou mensageiros a Esther. E Esther foi e contou ao rei. O rei investigou, descobriu que era verdade e acabou que nada aconteceu a Mordecai. O rei foi salvo da morte por causa de Mordecai, mas nada lhe foi ofertado. E aí o tempo passou. Passadas essas coisas, o rei engrandeceu a uma pessoa chamada Amã. Amã era o braço direito do rei, acima de todos os príncipes, só abaixo apenas do rei. E todos os servos, quando Amã passava, se ajoelhavam, menos Mordecai, porque os judeus não se ajoelhavam para homem algum, assim como aconteceu no Egito e em outras ocasiões. E Mordecai é odiado por Amã por isso. Amã se enfureceu porque ele queria que ele se ajoelhasse, mas não acontecia de forma alguma. Então Amã começa a tramar contra os judeus. Ele decide acabar não somente com a vida de Mordecai, ou Mardoqueu, e sim contra a vida de todos os judeus. E aí ele chega para o rei e fala o seguinte: rei, existe um povo no meio do seu reino que não obedece às suas leis e não pratica os seus costumes, nem cultua os nossos deuses. Dê então a ordem de executar todos eles em um só dia, para que esse povo seja exterminado da presença do nosso rei. E aí o rei acaba que tira o anel do próprio dedo, dá a mão e diz: pode fazer do jeito que você quiser, você tem o meu aval. Então o rei decreta a morte dos judeus. E foi decidido um dia certo em que todos eles morreriam. Esse dia foi tirado na sorte. Amã fez uma espécie de sorte, lá um jogo de sorte, e acabou que nesse jogo, nessa ocasião, ele decidiu um dia que os judeus morreriam. E aí foi decretado que os mensageiros falassem isso em todas as cidades, em todas as províncias do rei. E assim fizeram. O rei decretou a morte dos judeus, mas Mardoqueu ficou muito triste, rasgou as vestes, ficou muito cabisbaixo, colocou cinza na cabeça como sinal de humilhação naquela época. E isso Esther ainda não sabia do decreto, porque ela ficava numa ala separada para a rainha e as suas servas. Mas Mardoqueu resolve falar com Esther e quando ela descobre que ele está naquela situação, ela quer saber por que ele está tão triste. E ele conta para ela. E aí ela no começo ela quer temer e diz: olha, Mardoqueu, eu não posso entrar na presença do rei sem ser chamado. Se eu entrar, eu posso morrer, a menos que ele estenda o seu cetro para mim. O cetro era uma espécie de cajado que o rei tinha naquela época. E se alguém entrasse na sua presença sem ser chamado pelo rei e ele não estendesse esse cetro contra ele, aquela pessoa estava condenada à morte. Mas aí tem o ápice do livro de Esther, essa resposta que Mardoqueu diz. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis.
E quem sabe se para conjuntura como essa é que fostes elevada rainha. Ou seja, Mardoqueu, o Mordecai, ele tinha uma fé muito grande, uma fé inabalável. Ele sabia que Deus livraria os judeus de uma forma ou de outra. Então ele disse: ó, Esther, não pense que só porque você é rainha você vai escapar da morte, não. Porque a salvação para os judeus virá de um modo ou de outro. Mas se você negar, certamente você vai morrer. E quem sabe não foi para isso que Deus colocou você como rainha. Mordecai, ele tinha uma visão ampla e ele sabia que Deus controla todas as coisas. Então, se Esther era rainha, é porque havia um propósito de Deus para aquilo. Então, depois dessas palavras do seu tio, ela decide obedecê-lo e diz: tá bom, Mordecai, eu vou, mas peça a todo o povo que está na cidade que orem por mim e jejuem por 3 dias, e eu vou fazer o mesmo, para que então possa me apresentar ao rei. E aí, depois dessas coisas, ela foi, se apresentou ao rei, entrou na sua presença, e o rei apontou o cetro para ela como sinal de misericórdia, né? E aí ela pôde falar ao rei, e aí disse: ó rei, se parecer bem aos teus olhos, permita-me que eu prepare um banquete para você. E aí o rei permitiu que ela preparasse o banquete, e então ela convidou somente o rei e Amã. Bom, chegando no banquete, Esther não falou nada, não pediu nada. Apesar do rei ter oferecido até a metade do seu reino, se ela quisesse ele daria, mas ela não quis nada. Ao invés disso, ela o convidou para o segundo banquete no outro dia, juntamente com Amã. E aí Amã voltou para casa muito feliz, né? Muito orgulhoso, contou para todos que somente ele tinha sido convidado para o banquete do rei, contou para sua família, mas ele disse que só sossegaria quando visse Mordecai morto. E aí a sua esposa, que não era lá boa pessoa, deu a ideia de ele levantar uma forca para matar Mordecai. E aí ele achou bom o conselho, mandou levantar uma forca que alguns acreditam que tinha até 20 metros de altura, para que todos pudessem ver o que Amã era capaz de fazer com quem se levantasse contra ele. Só que Amã não sabia que naquela noite que ele estava comemorando, se orgulhando, o rei não conseguiu dormir e mandou que trouxessem um livro dos feitos memoráveis, onde lá estava escrito que Mordecai teria descoberto a conspiração e teria salvado a vida do rei. E então o rei achou muito interessante se lembrar desse feito, e aí perguntou o que foi que tinham feito de recompensa a Mordecai. E aí os seus servos disseram que nada foi feito. E aí no outro dia, lá vinha Amã, pronto para falar com o rei, dizer que ia matar Mordecai na forca, que ia enforcar ele. Mas antes dele falar com o rei pergunta: Amã, o que eu posso fazer para alguém com quem eu me agrado? O que um rei deve fazer com alguém que ele se agrada? E Amã pensou consigo mesmo: esse alguém só pode ser eu. Eu fui chamado para 2 banquetes com o rei, sou o braço direito, o homem mais poderoso. Provavelmente essa pessoa sou eu e ele quer me honrar. E aí Amã foi muito ingênuo e orgulhoso, e aí ele disse: olha, rei, manda preparar o cavalo que é de costume o rei mandar, pegue as vestes que o rei veste, vista esse homem, coloque no cavalo e saia pela cidade gritando que é assim que o rei faz com quem lhe agrada. E aí, para a surpresa de Amã, o rei diz: então faz todas essas coisas com o meu servo Mordecai. E Amã foi obrigado a sair nas ruas gritando que é assim que é assim que o rei faz com quem ele quer honrar. E quem estava montado no cavalo era Mordecai. E aí com isso ele ficou muito envergonhado, muito furioso, voltou para casa com a cabeça coberta e não sabia o que fazer. Aí, enquanto ele contava à sua família o que tinha acontecido,
chegaram os servos do rei e o levaram para o banquete que Esther tinha preparado, o segundo banquete. Para completar, quando chegou lá, que o rei perguntou o que é que Esther queria, ela lhe acusou Amã. E ela disse: se encontrei favor perante ti, ó rei, permita que o meu povo viva, permita que o meu povo não seja exterminado pelo inimigo que quer destruí-los. E o rei perguntou: quem é esse inimigo? E aí ela apontou para Amã. Com isso, Amã ficou muito perturbado, muito. E o rei, enfurecido, se levantou e saiu para outra parte do palácio. Enquanto isso, Amã ficou de joelhos implorando pela sua vida a Esther, para que ela não fizesse isso com ele. Mas acontece que Amã acaba tropeçando em alguma coisa e cai aos pés de Esther. E aí, quando o rei volta, encontra Amã mais ou menos nessa posição aí da figura. E aí o rei, enfurecido, diz: você ainda quer forçar a minha rainha? E aí, enquanto tudo isso ocorre, um dos servos diz: olha, rei, tem uma forca que Amã mandou preparar contra Mardoqueu, de uma forca muito alta, próxima à casa dele. E aí o rei diz: então enforquem ele nela. E aí Amã é enforcado no lugar de Mardoqueu, mas o decreto ainda não tinha sido revogado, né? Então Esther pede ao rei: olha, rei, anula aquele decreto que o senhor fez para o meu povo. E o rei diz: olha, eu não posso anular, porque um decreto de um rei persa de maneira alguma poderia ser anulado. Então ela pede que o rei emita outro decreto, e o rei emite, dizendo que os judeus poderiam ser autorizados a se defender e a resistir. Chegando o dia, os judeus vencem a batalha, derrotam todos os seus inimigos, mais de 500 homens morreram no mesmo dia, também junto com todos os filhos de Amã, e então eles tiveram paz e festejaram bastante. Então, após esses acontecimentos, foi instituída a festa de Purim, que é uma festa que é comemorada até hoje pelos judeus, que eles relembram essa história de Esther. E Mardoqueu foi exaltado pelo rei. Algumas lições que a gente pode encontrar no livro de Esther é que Deus é soberano e controla tudo. Então, todas as coisas estão debaixo do seu domínio. Foi Deus quem colocou a rainha Esther lá no seu trono. Foi Deus quem permitiu que Mordecai descobrisse a conspiração, que depois ele fosse exaltado pelo rei no tempo certo. Há um tempo certo para tudo. Mordecai não recebeu nada quando ele descobriu a traição do rei, mas posteriormente, depois, ele foi exaltado. Então há um tempo certo para tudo. E outra coisa, orar é muito importante. O povo de Deus orou durante 3 dias e jejuou por Esther, e ela achou graça diante de Deus, né? E foi concedida que o seu povo pudesse viver. Então era isso que eu queria trazer para vocês, tá bom, crianças? Que vocês fiquem na paz e que Deus abençoe todos vocês. Tchau!